Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aqui a nossa aula com a parte sobre calorimetria e a parte sobre calor latente e tudo mais. Bem, ao som de Bussuriquim e os pedreiros aqui do lado para variar, né? Gente, então nós temos o seguinte, vamos lá falar um pouquinho sobre aqui, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a questão sobre calor, né? Bem, vamos primeira coisa fazer aqui é diferenciar sobre temperatura e calor, né? Temperatura, gente, o que ela representa? Ela representa o que vocês estão vendo aqui, ó. Ela representa essa vibração térmica da molécula, como vocês estão vendo essa molécula aqui que está vibrando, né? Então ela representa essa vibração. Essa vibração quer dizer a temperatura. A energia associada a essa vibração, ela quer dizer energia interna, né? A energia interna associada a essa cara aqui representa a energia térmica, né, na verdade, da molécula. A gente diz que é energia cinética, energia de rotação, energia de vibração, energia de translação, seja a energia de movimento dela, energia cinética dela, né? A energia dessa vibração, ela representa a energia térmica. E o calor? O calor ele vai acontecer quando um corpo que tem uma temperatura diferente de outro corpo cede energia para este, certo? Normalmente o calor ele cede, ele irá de maneira espontânea, né, não de maneira forçada, de um corpo mais quente para um corpo mais frio, certo? E ele pode de uma maneira, digamos assim, não espontânea, né, de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Bem, o calor é medido como uma grandeza, né? Medido não, é medido como uma grandeza, né? Ele é mensurado utilizando uma grandeza como chamada de quantidade de calor, que é o quê? As grandezas físicas que envolvem essa quantidade de calor. Vamos lá. Grandezas físicas que envolvem isso. Primeiro, a massa, né? É óbvio que quanto mais massa a gente tem, mais energia nós teremos. Por quê? Porque quer dizer que mais moléculas estão vibrando. Se tem mais energia envolvida, quer dizer que eu vou estar cedendo, tendo que adicionar energia ou retirar energia dessas moléculas para que eu aumente ou reduza a temperatura. Bem, é uma coisa importante frisar que calorimetria, o calor em si, ele estuda a energia envolvida para que eu possa aumentar ou reduzir a temperatura de um corpo. Vejam que é diferente da situação anterior da dilatação. A dilatação eu estudava a questão só do aumento das dimensões. Não me interessava de onde vinha esse calor, né? Não me interessava. Apenas me interessava que ele existia, né? Agora não. Agora o que acontece é que o calor, né? Eu estou estudando assim como é que essa temperatura aumenta, como essa temperatura diminui. Então, para que eu possa estudar isso, né? Eu vou estar analisando essa medida chamada quantidade de calor. Então, essa quantidade de calor irá depender da massa, porque quanto mais moléculas eu tenho, mais energia eu vou ter que adicionar ou retirar. Depende do material, porque as moléculas mais pesadas ou com ligações mais esquisitas, né, ligações específicas, fazem com que eu precise de mais energia ou menos energia para que eu possa aumentar, ou seja, essa vibração térmica dela. E também depende do estado físico. O estado físico mexe com o grau de liberdade. Lembrando que temperatura está relacionada com o grau de liberdade da molécula, certo? Isso a gente vai mexer com dois fatores. Quando a gente falar de material, nós vamos estar falando sobre calor específico. E quando nós iremos falar sobre estado físico da matéria, nós vamos falar sobre calor latente. E depende da variação de temperatura, ou seja, a temperatura com a qual eu desejo depende da energia que eu também vou mexer. E é uma coisa óbvia, né? Se eu, por exemplo, quero fazer com que uma matéria ela atinja uma temperatura maior, eu tenho que deixar mais tempo no fogão ou deixar mais tempo ligado, né? Se eu tenho mais água em uma chaleira, ela demora mais, por exemplo, a esquentar do que uma quantidade pouca de água em uma chaleira, certo? Bem, quando a gente fala em calor, a gente não pode esquecer da experiência de Joule, né? O que ele fez? Ele relacionou, né, o calor com energia,
Por que isso, né? Na realidade, o que acontecia é que antigamente se achava que o calor ele era, na realidade, uma coisa, né? Um fluido específico, como se fosse o éter, né? Porque não se acreditava-se, por exemplo, que o éter existisse, né? Que o nada existisse, né? Que o vácuo existisse. E era a mesma coisa com o calor. O calor se achava, né? Que o calor era um fluido, né? E que, por exemplo, um objeto mais quente, né, com uma temperatura maior, tinha mais calórico que um objeto com menos temperatura. E esse calórico ele passava, né, de um corpo para o outro. Mas as experiências começaram a mostrar que não era bem assim. Por exemplo, se eu tiver um esfregar das mãos, né? Se eu tiver minhas duas mãos estão aqui, mesma temperatura, na hora que eu esfrego, a temperatura aumenta, né? Então o Joule começou a analisar que o calor, na verdade, era energia. E para poder provar isso, ele converteu essa energia como energia mecânica, né? Então o que ele fez aqui? Ele pegou dois pesos, né? Porque pesos, nesse caso, sobre a altura tem energia potencial gravitacional, que é energia, né? Ele associou isso à paz e ele percebeu que quando o objeto descia, né, os pesos desciam, ele provocava a agitação da água e essa agitação da água provocava aumento de temperatura, certo? Então ele percebeu que esse calórico, né, que era essa substância especial, né, ela na verdade ela poderia ser associada com energia. E aí vem a definição do calórico, tal, e vem a tal da caloria que a gente conhece, né? E ele definiu o que era essa caloria. Ele falou para nós que a caloria é a quantidade de energia necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. E na realidade, a especificação é mais essa aqui, ó. É a quantidade de energia para levar 1 grama de água de 14,5 para 15,5. É nesse intervalo específico de temperatura. Essa é a definição específica de temperatura. Certo? É isso que a gente está fazendo aqui, certo? Bem, o que a gente acaba tendo aqui, né? Nessa experiência ele provou, né, que existia uma relação entre os dois e também que ele conseguiu provar que essa caloria na verdade existe uma conversão, né? Que uma caloria na realidade equivale a 4,18 joules, né? Essa aqui é uma relação muito importante, muito importante que vocês devem, né, ter lembrar disso, né, que 4, que uma caloria é 4,18 joule, né? O que acontece, gente? Normalmente os exercícios eles fornecem para vocês esse valor. Às vezes eles colocam 4, 4,2, depende do valor, mas o valor é fixo, né? O valor real é esse aí, beleza? Bem, vamos lá. Também quando a gente fala em quantidade de calor, né, normalmente existe dois tipos. Tem o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, que é esse cara aqui, ó, né, é quando ocorre, né, um calor, quando você adiciona calor ou retira calor e como consequência não há mudança de estado físico ou da estrutura, apenas há aumento ou redução de temperatura. Certo? Ou seja, eu forneço calor para o objeto e esse apenas provoca mudança de temperatura. Ou seja, apenas, né? Vou até colocar com marca-texto aqui, né? Ó, marca-texto, colocar com um verdinho claro. Apenas a variação de temperatura, apenas isso. Certo? Isso é uma consequência muito importante. Então nós vamos trabalhar nesse primeiro momento o calor sensível, que é quando você trabalha com essa mudança de temperatura. E para isso nós vamos estudar o chamado calor específico, ok? Bem, vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos. Quando a gente fala nesse calor sensível, nós não podemos deixar de definir uma outra grandeza, que se chama calor específico. Para a gente poder começar calor específico, eu, por exemplo, aqui hoje eu fiz um bife, né? Um bife não, na verdade, uma carne na chapa, né? Então nós temos aqui, por exemplo, eu tenho um discão de ferro fundido, né? E aqui eu coloco esse disco no meu fogareiro, né? Esse disco deve ter em torno de uns 5, 6 quilos, né? Ele é um fio extremamente pesado. Eu fico pensando o seguinte:
se eu colocasse, né, se eu tivesse essa mesma quantidade de água, será que eu ia conseguir esquentar essa mesma quantidade de água tão rapidamente quanto eu esquento esse disco? O que vocês acham, né? Bem, para poder colaborar com a resposta dessa pergunta, vamos pensar na praia. Por que a areia da praia ao meio-dia ela fica pelando e a água do mar está geladinha, né? Tudo isso tem a ver na realidade com essa questão. Tudo tem a ver com essa questão aqui do calor específico, né? O que acaba acontecendo, gente? Na realidade, né, se vocês forem analisar aqui, ó, se vocês forem analisar aqui, né, vocês vão perceber que a areia, na realidade, ela tem um valor diferente da água, tá vendo, ó? E esse calor específico, o que ela quer dizer? Ele quer dizer que ela é uma propriedade intensiva. Primeiro, o que é uma propriedade intensiva? É uma propriedade interna, é da propriedade da substância, né? É como a temperatura. A temperatura é uma propriedade intensiva, é interno. A pressão e o volume são propriedades extensivas, ou seja, depende do meio, tá bom? Então, é uma propriedade da substância. Isso é uma coisa importante de ser falada aqui. E ela quer dizer o seguinte, ela representa a quantidade de energia, certo? Quantidade de energia necessária para levantar uma unidade de massa dessa substância em uma unidade de temperatura. Por exemplo, eu preciso aqui, nesse caso, de 0,2 calorias para levar 1 grama de areia em 1 Kelvin. Ou, nesse caso, eu posso dizer também, aqui, porque a variação em Kelvin e Celsius é a mesma coisa, eu posso dizer que eu tenho a mesma relação. Eu posso dizer que, por exemplo, que relação em caloria, grama, grau Celsius. Certo? É a mesma relação, é a mesma ideia. Né? Enquanto que a água, ela precisa de 1 caloria, ou seja, ela precisa de 5 vezes mais. 5 calorias por grama grau Celsius. Né? Então, em relação à água, né, eu preciso de 5 vezes esse valor. Né? E isso é uma situação importante de ser salientada. Né? É uma situação bastante importante. Né? Então, você acaba tendo essa relação importante aqui. Por isso que a areia ela precisa de menos energia para atingir a mesma temperatura. Propriedade da areia, né? A areia foi formada por metais, e você pode perceber que os metais, a maioria deles, precisam de muita pouca energia para poder esquentar. Certo? Vejo que até o próprio estado físico mexe nesse valor. Ó. Por exemplo, o gelo já precisa da metade da quantidade de energia da água para a água poder esquentar. Né? Então, são propriedades que dependem, na verdade, do estado físico e da substância em questão. Né? Então, essa propriedade ela é muito importante para nós. Né? O calor específico aqui, no caso da água, né, ela tem um valor muito sentimental para nós. Inclusive, o fato da gente ter água líquida no nosso planeta é muito importante, porque a água ela funciona como uma bateria de calor. Então ela faz com que a temperatura ela fique amena, né? Porque durante o dia a água absorve essa energia, por exemplo, do sol, e à noite, quando a gente não tem mais energia do sol, a água acaba liberando essa energia, né? Fazendo com que a temperatura permaneça amena. É o efeito, né, que não é o efeito do deserto. Por isso que o deserto durante o dia é extremamente quente, porque ele esquenta rapidamente, e à noite é extremamente frio. Porque a energia não é acumulada pela areia e faz com que a temperatura fique abaixo de zero muitas vezes. Enquanto que locais onde tem muita água, por exemplo, Manaus, Amazônia, né, agora que a gente está passando nessa questão aí, você pode perceber que são regiões que você tem uma temperatura praticamente constante nos trópicos, né, porque é uma região extremamente úmida, né, e faz com que você tenha, por exemplo, uma situação praticamente de temperatura constante, porque durante o dia a água absorve esse calor e à noite ela vai liberando esse calor, né, de forma homeopática, beleza? Bem, unidades desse calor específico, gente, ela é medida em
caloria por grama grau Celsius quando medida de forma usual, ou medida de maneira oficial como joule por quilo por Kelvin, né? A gente tem que lembrar que a variação... Opa! Vou colocar bonito aqui, né? Nós temos que lembrar o seguinte, que a variação em Celsius é a mesma coisa que a variação em Kelvin, certo? Temos que sempre lembrar disso. Uma outra coisa interessante, né? Percebam como o ar-condicionado ele solta água, né? E percebam, por exemplo, que regiões que a gente tenha muita umidade do ar, o ar-condicionado apanha. Analise o seguinte da seguinte forma. Por exemplo, eu moro aqui numa região chamada Paranaguá, né? E aqui em Paranaguá nós temos um calor, por exemplo, úmido, né? E o que acontece normalmente? Como nós temos um calor úmido, o nosso ar-condicionado apanha muito para poder refrigerar. Por quê? Ele precisa retirar uma quantidade absurda de água do ambiente para aí sim começar a refrigerar. Então nossos aparelhos eles têm que ser um pouquinho mais forte do que o normal, porque ele retira a água do ambiente, porque né, a água está ali, né, ela tem um calor específico alto, né, então quer dizer que da mesma forma para mim poder abaixar a temperatura eu preciso tirar calor, né? E o ar-condicionado, ele na verdade é uma bomba de calor, né? Ele faz com que o calor saia de um lugar para o outro. E aí você precisa ter uma potência relativamente alta, né? E às vezes você não consegue ter aquele conforto térmico justamente devido à questão do ar-condicionado, que às vezes não dá conta, por causa que para ele poder começar a refrigerar, ele precisa retirar a umidade do sistema. Bem, física, né? Não adianta. Quando a gente fala em calorimetria, a gente não pode esquecer, gente, da equação fundamental da calorimetria, que é a famosa equação do Ki-macete, né? Então você tem aqui que a quantidade de calor é igual a massa vezes C vezes variação de temperatura. O que nós temos aqui? Que a quantidade de calor, no cal, né, ela pode ser medida em caloria ou em joule. A massa ela pode ser medida em grama ou em quilograma. O calor específico ela pode ser medida em caloria por grama grau Celsius ou joule por quilo por grama por quilo por Kelvin. Ou a variação de temperatura pode ser em Celsius ou Kelvin. Isso né, em grandeza usual ou oficial. Beleza? O que está em amarelinha aqui seria usual, ou seja, aquela que não é no Sistema Internacional de Medida, e o sistema usual pelo sistema ali. Beleza? Agora, vamos começar a resolver uns exercícios aqui, né? Vamos começar a resolver uns exercícios. Veja aqui, ó. Nesse exercício aqui, ele fala o seguinte para nós. Para derreter uma barra de um certo material W de 1 kg, é necessário aquecer até uma temperatura de 1000 graus Celsius. Sabendo que a temperatura do ambiente, nesse momento, analisando é 20 graus Celsius, o calor específico desse material é 4,3 joule por quilo por grau Celsius. Qual a temperatura, qual é o calor necessário para derreter essa barra? Bem, o que a gente vai utilizar aqui, gente, é simplesmente a fórmula do Ki-macete. Pronto, só isso, certo? Então a gente vai utilizar essa formulazinha do Ki-macete. Então, tá aí. É só substituir. O que você tem que tomar cuidado é com as unidades aqui, ó. O calor específico nesse caso, ele está me dando nesse valor. Então você tem aqui joule, que é a unidade que vai sair, o quilograma, certo? Ó, quilograma. E aqui graus Celsius. Então aqui está quilo e a variação de temperatura que está aqui. Então nós temos o seguinte: a variação de temperatura ela é 20 e aqui é 1000. A variação 980. Ou seja, vai ficar Q igual a 1 vezes 4,3 vezes... Aqui estão alguns resultados. Opa! Vezes 980. Ou seja, Q vai ser igual a essa multiplicação. Vamos lá.
Então vai ficar 4,3 vezes 980, 4.214. Unidade de medida Joule. Tá aí, né? Então, o valor medido aí para nós seria esse, né? Show de bola, né? Muito fácil de ser aplicado, né? Vai lá para o próximo. Ele fala o seguinte: um bloco de ferro de massa igual a 600 gramas está a temperatura de 20 graus Celsius, com o específico do ferro, aquele valor ali. Calcule a quantidade de calor cedido ou recebido para que a sua temperatura passe de 20 para 50 e de 20 para menos 5. Bem, gente, a gente sabe o seguinte: esse aqui é a massa e esse aqui é o calor específico, certo? Vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Q igual mc delta T. Então eu vou fazer a multiplicação, vai ficar 600 vezes 0,114 vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, ela vale 20 para 50, 30 graus Celsius, vezes 30. Então é só multiplicar. Então isso vai ficar 600 vezes 0,114 vezes 30. 20,52. Então, 2.052 calorias, né? Tá aí, ó. Esse calor aqui é um calor recebido, então ele vai ser um sinal de mais aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ser um sinal de mais, né? Por quê? Porque é um calor recebido, porque ele aumentou. Agora, então, resolvemos a questão A. Vamos resolver a questão B aqui, ó. Então, agora vamos resolver a questão B. Questão B vai ser o seguinte: a variação de temperatura ela foi de 20 para 25, ou seja, ela reduziu, né? Então você tem aqui menos 5 para menos mais 20, né? Ou seja, nossa senhora, que letra feia. Opa, vamos resolver isso aqui. Para 20, ou seja, se você pegar aqui a ideia, né? Nós temos o seguinte: a variação de temperatura ela está valendo aqui menos 25 graus Celsius. E aqui você aplica a equação 600 vezes 0,114 vezes menos 25, né? Lembrando que aqui só apagar aqui para ficar bonitinho. Menos 25, certo? Que vai ficar igual, só você multiplicar. Então vai ficar o seguinte: 600 vezes 0,114 vezes 25 ficou 1710. 1710 calorias. Sinal negativo. Por quê? Porque isso aqui representa, na realidade, pessoal, calor cedido. Quer dizer que ele perde. E esse cara aqui representa calor recebido. Ok? Então tá aí, gente. Mais um exercício feito, mais uma aula feita com a fórmula famosa, a fórmula do Que Macete. Obrigado pela atenção de vocês e até mais.